Olá, pessoal. Me chamo Antônio Gabriel Souza Patriota. Sou aluno da Universidade Estadual da Paraíba e estudo no Campus 7 da UEPB, localizado em Patos, né? Atualmente eu faço o primeiro período de licenciatura em Física e estou aqui para apresentar um trabalho da professora Kalenka Meira de metodologia científica, né? Onde foram separados determinados temas sobre o livro de Metodologia da Pesquisa, de Hernandes Sampieri, algumas pessoas em grupo e algumas pessoas individuais, e eu fiquei com um tema individual, né? Que foi o segundo tema do seminário, que se chama Nascimento de um projeto de pesquisa quantitativo, qualitativo ou misto. A ideia, né? A sua base, o começo da sua pesquisa. Então, antes de começar, eu queria relembrar as diferenças do enfoque da pesquisa. O enfoque quantitativo, o qualitativo e o misto. Eu sei que isso foi um dos temas da primeira equipe, porém, eu queria relembrar de forma superficial, porque vai ser muito essencial para o meu tema e para os demais temas. Então, bom, o enfoque da pesquisa quantitativa, ele é aquele tipo de pesquisa que utiliza diferentes métodos estatísticos, né, para quantificar um determinado tema, um determinado estudo, a sua pesquisa, né? Então, qualquer pesquisa que utilize métodos de levantamento de quantidade, ela é uma pesquisa quantitativa. Um exemplo bem comum seria aquelas pesquisas do IBGE, né, sobre a média de quantidades de habitantes, a média populacional de habitantes em determinada cidade, né, determinado estado, e por aí vai. O enfoque da pesquisa qualitativa é a interpretação da informação que o pesquisador vai captar, né? Então, nós temos como ferramenta principal desse tipo de pesquisa o próprio pesquisador, porque a gente precisa da interpretação dele. Então, basicamente, a pesquisa qualitativa ela vai ser a interpretação de textos e números feitos pelo pesquisador, né? Então, eu posso muito bem pegar uma pesquisa quantitativa, retirar daquela pesquisa os números, interpretar da minha maneira, estruturar a minha pesquisa qualitativa, né? E eu também tenho a pesquisa mista, né? O enfoque da pesquisa mista também é chamado de quanto e qualitativo, exatamente porque ela é a mistura dos dois tipos de pesquisa, né? A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Então, o primeiro passo para uma pesquisa é a gente saber qual o tema que vai utilizar e, bom, gerar a ideia daquele tema, né? As pessoas pensam geralmente que tema e ideia são a mesma coisa, porém não são sinônimos, né? O tema eu tenho como englobamento de todas aquelas ideias com que eu vou trabalhar. E a ideia a problematização daquele tema, né? Então, eu tenho aí, por exemplo, o tema campos magnéticos, né? E a minha problematização é como transformar lorentz existentes no tensor utilizado em campos magnéticos. Outro exemplo mais fácil, né, de entender seria um tema como família, por exemplo, e a gente usar uma problematização como, por exemplo, como melhorar a relação entre pai e filho no âmbito familiar, né? Fontes de ideia para uma pesquisa. Então, pessoal, as fontes de ideia para uma pesquisa, elas surgem de determinados lugares, né? Podendo surgir de lugares que a gente nem imaginava que poderia surgir. Então, as fontes de ideia para uma pesquisa, elas surgem de experiências individuais, materiais escritos, materiais audiovisuais, informações da internet, entre muitos outros, né? Experiências individuais, um exemplo bem bacana, né? Porém que já foi desmentido seria aquela série de acontecimentos, aqueles acontecimentos que ocorreram com Isaac Newton, né? Que foi aquela maçã que enquanto ele estava estudando caiu na cabeça dele e aí ele pensou por que aquela maçã caía, né? Por que aquele corpo ele caía? O que atraía aquele corpo? Materiais escritos seriam documentos, artigos, pesquisas, né? Outras pesquisas, materiais audiovisuais seriam filmes,
séries, vídeos, documentários e informações da internet seriam redes sociais. Você pode ter uma ideia numa rede social. Uma rede social não serve só para você conversar com pessoas, né? Revistas online também, informações da internet, né? E como surge aquela fonte de ideia não determina que a sua pesquisa vai ser boa ou ruim, né? Vamos supor que uma pessoa, bom, ela estava lá e leu 5 artigos sobre a viagem, a velocidade da luz, né? E se perguntou como seria se nós viajássemos na velocidade da luz, né? E outro cara, aleatoriamente, estava assistindo Star Wars e viu Han Solo e Chewbacca na sua Millennium Falcon, né? Na sua nave, que percorre na velocidade da luz em Star Wars. E, bom, ele também se perguntou a mesma coisa. Então, uma coisa não vai determinar se a sua pesquisa vai ser melhor que outra, né? O que vai determinar realmente é a imprecisão das ideias iniciais, né? E é onde a gente entra aí, a imprecisão das ideias iniciais. Porque a maioria das ideias, elas entram como uma partícula na nossa cabeça, né? E tende a gente desenvolver essa partícula ou não. E se a gente quiser desenvolver, por exemplo, para uma pesquisa, a gente precisa analisar elas, né? Com muito cuidado e especificar com muito cuidado. Então, por exemplo, se um jovem ele está trabalhando com pesquisas sobre relacionamento e se pergunta, por exemplo, quais fatores contribuem para que duas pessoas tenham um relacionamento duradouro, né? Isso seria uma boa ideia para uma pesquisa, porém, ele precisa analisar todos os pontos e precisa especificar com cuidado todos os pontos. Por exemplo, se ele vai trabalhar com pessoas de uma determinada idade ou com pessoas de todas as idades, ou se essa pesquisa ela vai ter um foco mais sociológico ou psicológico. Então, você precisa analisá-las com muito cuidado. Necessidade de conhecer os antecedentes, né? Para a gente começar a trabalhar com um determinado tema, a gente precisa conhecê-lo, né? Precisa estudar e precisa pesquisar sobre, né? Assim a gente pode evitar temas muito estudados, selecionar a ideia principal da pesquisa, selecionar a problematização principal da pesquisa, né? A problematização da pesquisa, estruturar essa problematização, né? Você precisa estudar, principalmente se você não conhece aquele tema, né? Você precisa estudar 3 vezes mais do que uma pessoa que conhece aquele tema. Então, se nós conhecemos, né, se nós estudamos e pesquisamos sobre um tema, fica mais fácil de a gente selecionar a ideia principal da pesquisa, de estruturar melhor a ideia de pesquisa, porque a gente vai ter diversas referências, né? Diversas referências para se basear. Se a gente sabe de algum assunto, a gente pega uma referência de um artigo, né? Uma referência de um TCC, a gente pode estruturar assim a nossa problematização, né? Juntar as duas e ter uma ideia de uma determinada problematização. E a gente também pode evitar temas muito estudados, né? Porque se a gente tem uma boa ideia, né, a gente precisa estudar para ver se aquele tema já não foi usado diversas vezes, né? A gente precisa saber se aquela problematização já não foi usada, porque aí seria um plágio, né? Então a gente precisa estudar sobre e pesquisar sobre trabalhos anteriores de acordo com um tema que a gente vai trabalhar, ok? Pesquisa prévia sobre o tema, né? A pesquisa prévia sobre o tema que a gente vai trabalhar, ela nos dará determinados tipos de dificuldades, que seriam os temas já pesquisados e bem estruturados, que seriam a dificuldade mínima, né? Temas já pesquisados e pouco estruturados seria mais difícil um pouco. Temas pouco pesquisados e pouco estruturados, mais difícil ainda. E muito mais difícil os temas que não são pesquisados. Por quê? Bom, se você vai trabalhar com um determinado tema e você pesquisa sobre ele, tem bastante referências, né? E muitos artigos, muitos
muitos trabalhos sobre ele, então a dificuldade vai ser mínima, né? Porque você tem referências em que se basear, né? E muito diferente de um tema que não tenha pesquisa, né? Que não tenha trabalhos, que não tenha referências, porque aí a gente não vai ter em que se basear. Porém, se a gente conseguir, se você conseguir construir um tema não pesquisado, com um tema, construir aquela pesquisa com um tema não pesquisado e construir ela de forma bem estruturada e de forma inovadora, né? Você será recompensado muito bem depois, né? Então é assim, quanto mais difícil, mais recompensa vai vir para você futuramente, ok? Bom, alguns pesquisadores famosos, né, eles se reuniram e sugeriram critérios para criar ideias, né, as boas ideias para a gente seguir um caminho certo. Então, eles dividiram essas ideias, esses critérios, em quatro. As boas ideias que contagiam e intrigam, as boas ideias que são antigas, mais originais, as boas ideias para elaborações de teoria e soluções de problemas, e as boas ideias para novas perguntas. Então, as boas ideias que contagiam e que intrigam são aquelas ideias que nos excitam, né? Que nos fazem querer saber mais. Então, bom, se eu tenho um determinado tema que eu gosto, então eu vou pesquisar sobre aquilo achando bom, né? Porém, se eu tenho algum tema que eu não acho graça nenhuma, alguma coisa que eu não queira trabalhar, né? Então eu não vou ter animação para aquilo. Porém, se eu gosto daquilo, eu vou pesquisar e depois eu vou querer saber mais, né? Levando isso infinitamente até você saber muito do assunto. As boas ideias que são antigas, mais originais, são ideias que são completas, são antigas, porém você pode complementar. Qualquer tipo de ideia, se você conseguir complementar, isso vai ser original para o seu trabalho, né? Então, nós temos como exemplo as três leis de Newton, que, bom, até 1915, né? As pessoas pensavam que as três leis de Newton já estavam completas, né? Porque desde 1687, se não me engano, as pessoas usavam essas três leis para se basear. Desde que foi lançado o livro de Newton sobre as leis de gravidade, as pessoas acharam que aquela teoria já estava completa, né? Porém, Albert Einstein, em 1915, ele lançou o seu trabalho sobre a teoria da relatividade geral e completou ainda mais o trabalho de Isaac Newton. E depois, Stephen Hawking completou mais ainda o trabalho de Isaac Newton e de Albert Einstein, mostrando que ideias antigas elas podem ser complementadas, né? As boas ideias para elaborações de teorias e soluções de problemas é uma das principais que eu acho, uma das mais importantes, um dos mais importantes critérios para gerar as ideias, porque a boa ideia para a elaboração de teoria e soluções de problemas, o próprio nome já diz que é uma ideia que ajuda outras ideias, né? Outras pesquisas, uma pesquisa que ajuda a outra. Então, se nós temos uma determinada pesquisa de uma pessoa e você faz uma pesquisa que completa aquela ou soluciona um problema daquela pesquisa, então você vai estar desculpem, você vai estar ajudando outra pessoa, né? Então, você pode complementar aquela ideia de pesquisa e, bom, formar uma teoria, né, junto com outras pesquisas, né, complementando-se umas às outras, e você pode solucionar problemas de outras pessoas que estão tendo dificuldades, né? E também nós temos as boas ideias para novas perguntas, que é exatamente o contrário das boas ideias para elaborações de teorias e soluções de problemas, né? Que são as boas ideias que trazem novas perguntas, novas dúvidas, que nos fazem saber mais, né? As pessoas pensam que falando assim, né, que nos trazem mais dúvidas, atrapalham, né? Porém, não, porque desde o começo a gente tem dúvidas, né? Desde o começo da humanidade a gente precisa de novas ideias, de boas ideias para novas perguntas, né? Para poder saber mais. Então, todos aqui têm a sua devida importância.
Então, concluindo o trabalho, pessoal, as 3 bases importantes para o nascimento de um projeto, de uma pesquisa, são a fonte de ideias, a imprecisão das ideias e a estimulação das boas ideias, né? A fonte de ideias é exatamente o que eu falei, que as ideias elas surgem de determinados lugares, né? E tende a você desenvolver ela ou não, né? E como ela surge, não vai afetar se sua pesquisa vai ser boa ou ruim. Então, aí que vem a imprecisão das ideias. Uma está diretamente ligado à outra, né? Você tem que analisar se aquela ideia, você tem que analisar aquela ideia, se ela vale a pena. Você precisa analisar todos os pontos, você precisa especificar é, como você vai trabalhar com aquela ideia, né? E depois você vai estimular, porque, bom, as boas ideias, é o que eu falei aqui atrás, né? As boas ideias, elas precisam contagiar, elas precisam excitar o pesquisador, elas precisam, elas podem ser antigas, mas originais também, ou elas podem ser novas, ok? Elas podem ser inovadoras também. Elas podem ajudar a elaborar teorias e ajudar na solução de problemas. E, bom, elas têm de fazer, né, novas perguntas, para que a gente tenha dúvidas, né, para que a gente procure saber. Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, que a gente pode debater sobre isso. Eu espero que realmente que vocês tenham gostado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até mais.